Plantão da Saúde Coronavírus desta segunda-feira, início de semana. Hoje vamos falar ao vivo por Skype com o médico Paulo Eduardo Brandão, que é virologista pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP e estudioso dos tipos de coronavírus. Em pauta, as variedades de coronavírus e suas mutações. Boa noite. E na bancada do Plantão da Saúde recebemos a médica Patrícia Radim Miller, infectologista e clínica geral e pesquisadora da Casa da Pesquisa do CRT-AI de São Paulo, sobre as mudanças no tratamento dos infectados desde a descoberta da Covid-19. E ainda nesta edição, o governo do estado de São Paulo anuncia decreto que prevê multa a estabelecimentos e pedestres sem máscara. A Agência Nacional de Saúde Suplementar define cobertura obrigatória pelos planos de saúde de testes sorológicos. E você vai ver também, uma das tradições mais antigas e populares da história é ameaçada pela pandemia, o circo. Logo mais, após um rápido intervalo. Até já. Bom, estamos de volta e vamos ao nosso telão da saúde ver a atualização dos casos do novo coronavírus no país e no estado de São Paulo. Celso. Bom, Michele, até a última atualização feita pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrava 57.622 óbitos e 1.344.143 casos. Novos dados devem ser divulgados em instantes, mas o consórcio de veículos de imprensa que realiza um levantamento a partir dos números das secretarias estaduais de saúde aponta que o país tem 1.352.708 casos confirmados da Covid-19 e 57.774 mortes. Hoje, no estado de São Paulo, já são 14.398 mortes e 275.145 infectados. Em 24 horas, foram 3.408 novos registros da doença e 60 mortes. O governo do estado de São Paulo anunciou hoje a criação de um decreto que prevê a multa a estabelecimentos de até R$5.000 por pessoa que estiver sem máscara. Já nas ruas, a multa estabelecida aos pedestres é de R$500. A coletiva de hoje também foi tratada a reabertura dos bares e restaurantes na capital. De acordo com a Prefeitura, o protocolo com as novas normas sanitárias deve ser assinado ainda nesta semana. A cobertura é do Marcelo Baceggio. A fiscalização será de responsabilidade da Vigilância Sanitária do Estado e dos municípios, em uma ação conjunta para aumentar ainda mais a adesão de máscaras em São Paulo. Estabelecimentos comerciais de qualquer tamanho que, a partir do dia 1º de julho, no estado de São Paulo, forem flagrados pela Vigilância Sanitária com a presença de pessoas sem a utilização de máscara, serão multados em R$5.000 por pessoa e por vez. Também, o governo do estado de São Paulo, com o apoio das prefeituras municipais, estabelece uma multa para pessoas físicas flagradas sem máscara em espaços públicos. A multa é de R$500. No caso de pessoas físicas, a fiscalização se torna mais difícil, já que nem todas podem concordar em fornecer seus dados para a aplicação da multa. Por isso, a Vigilância Sanitária deverá contar com o apoio da Polícia Militar e também das Guardas Civis Metropolitanas. A responsabilidade é da Vigilância Sanitária do Estado e dos municípios. Se houver necessidade, a Vigilância Sanitária poderá recorrer à Polícia Militar do Estado de São Paulo. O governador João Dória também informou que a autorização da Anvisa para que sejam iniciados os testes da vacina desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac Biotech deve acontecer ainda nesta semana. Por enquanto, apenas o imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford já está na fase 3 do estudo clínico no Brasil. Nós estamos aguardando para esta semana a aprovação final da Anvisa para que o Instituto Butantan inicie imediatamente os testes clínicos, a terceira fase da Coronavac, da vacina do Instituto Butantan com a Sinovac, o laboratório chinês com o qual temos acordo. Apesar de ainda não haver uma vacina disponível para a população, a pandemia do novo coronavírus desacelerou em São Paulo na semana passada. O estado contabilizou nos últimos 7 dias 144 óbitos a menos em comparação com os 7 dias anteriores. Na semana 25 da pandemia, 1.913 pessoas faleceram por Covid-19. Já na semana 26, foram 1.769 mortes registradas. Esta semana nós tivemos 14%
de aumento. Se vocês observarem aquela última coluna do crescimento, ela vem caindo, gradativamente, de uma forma sustentada. Mas, mesmo com a queda no número de mortes, o avanço da doença no interior do estado ainda é preocupante. Por isso, além de regredir diversas regiões para a fase vermelha do plano de retomada gradual da economia, o governo segue repassando respiradores a hospitais afastados da capital. O governo do estado de São Paulo alcançou a marca de 400 respiradores entregues especificamente às santas casas do estado de São Paulo. Esses respiradores atingem as cidades menores do estado de São Paulo, abaixo de 100 mil habitantes tantas vezes. Atinge também São Paulo, atinge a cidade sede de região, mas através do modelo de apoio às santas casas, a gente consegue chegar numa capilaridade muito maior aqui no governo do estado de São Paulo. Nesta semana, a Prefeitura deverá assinar os protocolos para a reabertura de bares e restaurantes a partir da próxima segunda-feira, o que vem gerando um certo receio por parte da população, que teme um aumento na taxa de contágio pelo novo coronavírus. Mas, segundo membros do Comitê de Saúde, as regras devem dificultar a disseminação da doença. Nos preocupa muito que a abertura dos bares e restaurantes possa ocorrer aglomerações de pessoas, e isso é tudo que nós não queremos. Além do que já vinha sendo permitido funcionar, clubes sociais voltaram a abrir a partir dessa semana, assim como o Centro de Treinamento Paralímpico, que receberá novamente os atletas que disputarão os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Já os parques públicos continuam em situação indefinida. São mais de 100 parques que nós temos na cidade de São Paulo. Então já estamos preparando eles, mas ainda não fechamos nenhuma data de reabertura dos parques na cidade. E a Prefeitura também agora, no sábado, autorizou a volta ao treino dos 43 atletas paralímpicos de alto rendimento que estão treinando no Centro Paralímpico ali de Ipiranga e que vão competir em Tóquio 2020, que agora é Tóquio 2021. Bom, vamos a mais informações ao vivo agora do repórter Marcelo Bazeggio, que está no Hospital de Campanha do Pacaembu, que teve as atividades interrompidas a partir de hoje. Marcelo, boa noite. Como está a movimentação por aí? Muito boa noite, Michele, Celso, aniversariante do dia. Nossa equipe aproveita para te deixar um parabéns bem caloroso. Pois é, a gente fala ao vivo da porta do estádio do Pacaembu, que nos últimos meses se transformou em um hospital de campanha. Hospital de campanha esse que encerrou suas atividades nesta segunda-feira. Os 2 últimos pacientes receberam alta hoje e, com isso, as atividades aqui dessa unidade hospitalar foram encerradas. Desde a sua inauguração, o Hospital de Campanha do Pacaembu recebeu 1.219 pacientes e desses 1.219 pacientes, 99,8% se recuperaram da Covid-19. O prefeito Bruno Covas justificou o fechamento do Hospital de Campanha do Pacaembu com a queda no número de casos, óbitos e internações na capital. A capital que aparentemente vive uma estabilização da pandemia do novo coronavírus, e hoje o prefeito Bruno Covas deu mais detalhes sobre o fechamento do Hospital de Campanha do Pacaembu na coletiva de imprensa lá no Palácio dos Bandeirantes, ao lado do governador João Dória. Vamos conferir o que o Bruno Covas comentou sobre o encerramento das atividades aqui do Hospital de Campanha do Pacaembu. Aqui na cidade de São Paulo, a gente tem tido uma diminuição ao longo das últimas 4 semanas de pedidos de internação, seja em leitos de UTI, seja em leitos de enfermagem. Então a gente está com a tranquilidade de que não havia mais necessidade do Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu, que cumpriu o seu papel, atendeu mais de 1.500 pessoas, salvou a vida de 99,8% das pessoas que lá passaram e teve um índice de aprovação entre os seus usuários, numa pesquisa qualitativa que era feita, de 96%.
Tá aí o prefeito Bruno Covas comentando sobre o fechamento do hospital de campanha do Pacaembu, e agora a capital de São Paulo conta com 3 hospitais de campanha. A prefeitura segue administrando o hospital de campanha do AMB, que permanece funcionando, e o governo do estado administra outros 2 hospitais de campanha, o hospital de campanha do Ibirapuera e o hospital de campanha de Heliópolis. No AMB, temos atualmente 188 pacientes internados. Desses 188, 181 estão em leitos de enfermaria e outros 7 em leitos de estabilização. E caso haja um novo surto do novo coronavírus na capital, embora o hospital de campanha do Pacaembu já não esteja mais operando, o hospital de campanha do AMB tem capacidade para ampliar a quantidade de leitos, e também a prefeitura está instalando 60 leitos no Hospital Sorocabana, que está sendo reativado, e outros 120 leitos numa unidade na Brigadeiro Luiz Antônio, que atualmente serve para a parte administrativa da Secretaria Municipal da Saúde. Bom, essas são as informações. Celso, Michele, devolvo para vocês aí no estúdio. Obrigada, Marcelo. A Agência Nacional de Saúde Suplementar definiu que os testes sorológicos para o novo coronavírus devem ter cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Esse tipo de exame detecta a presença dos anticorpos IgA, IgG ou IgM no sangue, produzidos pelo organismo após exposição ao vírus. Para ter direito à cobertura, o paciente precisa de uma requisição assinada por um médico responsável. A medida, publicada hoje no Diário Oficial da União, tem validade imediata e atende à decisão judicial dada em ação civil pública de que os testes podem ser feitos sem custo. Desde março, os planos de saúde já são obrigados a cobrir o exame RT-PCR, que identifica a presença do material genético do vírus, com coleta de amostras da garganta e do nariz. Mas o teste não consegue detectar infecções em estágio inicial ou depois da cura da doença. A pandemia do novo coronavírus não está nem perto de terminar. A declaração foi dada hoje pelo chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. E em entrevista coletiva hoje, o chefe da OMS afirmou que 6 meses após a China alertar a organização pela primeira vez sobre uma nova infecção respiratória, o mundo atingiu os marcos sombrios de 10 milhões de infecções confirmadas e mais de 500 mil mortes. No discurso, Tedros Adhanom Ghebreyesus disse, abre aspas, todos nós queremos que isso acabe. Queremos continuar com as nossas vidas, mas a dura realidade é que isso não está nem perto de acontecer e que, embora muitos países tenham feito algum progresso, a pandemia está, na verdade, acelerando, fecha aspas. Já o chefe do Programa de Emergências da OMS, Mike Ryan, lembrou que houve um tremendo progresso sobre encontrar uma vacina segura e eficaz para prevenir a infecção, mas alertou que ainda não há garantias de que o esforço será bem sucedido. Ainda nesta semana, deve ocorrer uma reunião para avaliar o progresso das pesquisas no combate à doença. O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, prestou depoimento hoje no inquérito do suposto vazamento de informações de uma operação da Polícia Federal à família Bolsonaro. Em outro inquérito, o das rachadinhas, Queiroz e a esposa, que continua foragida, estariam negociando delação premiada. Vamos ao vivo falar com o repórter Luciano Penteado, que tem mais detalhes. Boa noite, Luciano. Boa noite, Michele, Celso, boa noite a todos. Pois é, são 2 investigações, né? O Queiroz foi ouvido em um desses inquéritos, esse que apura o suposto vazamento de informações de uma operação da Polícia Federal lá no ano de 2018, ano eleitoral, de acordo com o empresário Paulo Marinho, que foi um dos maiores apoiadores da então candidatura de Jair Bolsonaro à presidência. De acordo com ele, Flávio Bolsonaro ficou sabendo com antecedência da operação da PF, que mirava nele e no ex-assessor Fabrício Queiroz. O Flávio nega que tenha recebido essas informações privilegiadas. O fato é que nesta operação foi detectada uma movimentação atípica
que a gente vem falando aqui, só na conta do Queiroz, por exemplo, a operação revelou R$1.200.000 que ele alega ter sido fruto da compra e venda de veículos usados. Mas, de acordo com o Ministério Público lá do Rio de Janeiro, esse dinheiro na conta dele e também na conta do Flávio Bolsonaro, hoje senador, na época em que ele era deputado na Assembleia Legislativa lá do Rio, dinheiro que veio da rachadinha, que é o quê? É aquela devolução dos salários dos servidores do gabinete do Flávio Bolsonaro nessa investigação aí. Esse suposto esquema de rachadinhas deu origem a esta outra investigação, este outro inquérito, que é o inquérito propriamente dito das rachadinhas. Nesta investigação, o Queiroz foi preso, a gente lembra, ele foi preso recentemente e estaria negociando uma delação premiada, que ainda não foi confirmada, nem pela defesa dele e nem pelo Ministério Público. A esposa do Queiroz, ela está foragida desde o dia 18. A Márcia de Aguiar também estaria negociando delação premiada, de acordo com reportagem de hoje do jornal Valor Econômico. A Márcia de Aguiar, ela está foragida desde o dia em que o Queiroz foi preso lá no escritório de advocacia do Frederic Wassef, que era advogado da família Bolsonaro. Hoje ele não é mais. Queiroz foi encontrado e preso dentro do escritório do Wassef, ele que no primeiro momento mentiu, dizendo que não conhecia o Queiroz. Posteriormente disse que sim, que escondeu o Fabrício Queiroz no seu escritório porque estaria zelando pela segurança dele. O Flávio Bolsonaro e o Fabrício Queiroz sempre negaram todas as acusações deste suposto esquema de rachadinhas. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigada, Luciano. O risco de morte pelo novo coronavírus é até 60% mais alto entre a população mais carente de São Paulo. Sapopemba, na Zona Leste, é o distrito com maior número de mortes confirmadas e suspeitas pela Covid-19, segundo o levantamento da Secretaria Municipal da Saúde. A Brasilândia, na Zona Norte, aparece em segundo lugar no número de óbitos. Mas além da questão social preocupante, os flagrantes de desrespeito ao decreto que exige o uso de máscara pela população também chamam a atenção. Vamos ver a reportagem do José Paes. 0,786. Esse número pequenininho dá base para um outro, muito mais robusto e que vem gerando bastante visibilidade para o distrito de Sapopemba, na zona leste de São Paulo, o de mortos pela Covid-19. Segundo o levantamento da prefeitura, ao menos 300 pessoas perderam a vida na região por causa da doença, a maior taxa de toda a capital. Uma consequência também do baixo índice de desenvolvimento humano de Sapopemba, aquele número lá do início da reportagem. De acordo com dados da própria administração municipal, o risco de morte pelo novo coronavírus é 60% maior nos bairros mais pobres. Sapopemba é um dos 20 distritos com pior IDH de São Paulo. Tem mais morte porque nós não temos aqui praticamente um saneamento básico de acordo. Tá, entendeu? Os políticos não fazem saneamento básico por baixo da terra porque não dá voto. No dia 6 de junho, o distrito de Sapopemba registrava 245 casos da Covid-19. De lá para cá, esse número aumentou 22%. Mas não é só a questão social que tem contribuído para essa alta. Muitas pessoas nas periferias não têm respeitado as determinações das autoridades. No bairro da Vila Diva, em Sapopemba, a nossa reportagem flagrou bastante gente sem máscara. O uso do item é obrigatório em todo o estado de São Paulo desde o dia 7 de maio, inclusive nos espaços públicos, como ruas e praças. Eu me cuido bastante, mesmo pelo meu trabalho e estando na situação que eu estou, eu me cuido bastante. Se vocês olharem, vocês vão notar, eu me cuido muito, mas as pessoas estão muito relaxadas. Relaxou demais. O decreto do governador diz que tem que usar máscara em todos os ambientes públicos. Tá, enquanto não for proibido, enquanto eu não for obrigada, eu não vou usar. Porque eu quero cuidar da minha saúde. Coisa que ele não está pensando em ninguém. Não, mas na verdade é obrigatório o uso da máscara. Não, não é obrigatório. Fora, se eu não estou de frente com ninguém, agora você está usando a sua, senão eu teria colocado dentro de algum estabelecimento, sim. Mas circulando sozinha ainda não. A imprudência é ainda maior na Brasilândia, na zona norte da capital. O distrito é o segundo com mais mortes pelo novo coronavírus na cidade. Já são mais de 270. Nas ruas que visitamos, o cenário era o de vida normal. Quase ninguém usava máscara. A Joyce e a Stephanie moram na Brasilândia e dizem que essa irresponsabilidade da população já faz parte da rotina do local.
Todos os dias. A gente doa máscaras e máscaras todo dia a gente recebe doações de máscara e mesmo assim o pessoal não usa. É que nem eu não sei se vocês já ouviram falar dos funks que tem aqui, continua a mesma coisa. Não mudou em nada. Aqui na Brasilândia não mudou em nada. O pessoal do SUS também já chegou a passar doando. Tem pessoas vendendo, né, a um preço muito bom. Só que o uso da máscara, ou quando não é indevido, é zero. Então as pessoas não estão preocupadas com a contaminação. Nos 2 distritos, a aglomeração era bem grande. Um erro que pode fazer muita gente cair em contradição no combate ao novo coronavírus. E para não pairar qualquer dúvida, é obrigatório o uso de máscaras na rua. Vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com Paulo Eduardo Brandão, que é virologista pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP e estudioso dos tipos de coronavírus há mais de 20 anos. Com ele, nós vamos abordar as variações do novo coronavírus ou do coronavírus, suas mutações de propriedades biológicas. Boa noite, doutor. Obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Plantão da Saúde. E gostaria muito, o senhor falou no início da pandemia que o responsável pela transmissão do vírus aos humanos seria uma espécie de morcego ou ainda o pangolim na China, que lembra um tatu com escamas. Existe avanço nas pesquisas sobre a origem da pandemia? Seja bem-vindo e mais uma vez boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Bom, ninguém tem dúvida de que esse vírus veio de um morcego. Se ele usou ou não um hospedeiro como pangolim, não se tem certeza ainda. Mas o que se sabe agora é que ele é um vírus puramente humano. Ele não precisa de nenhum outro animal para se transmitir. Ele vai muito bem de pessoa a pessoa e não precisa mais de nada. Tá. Vou aproveitar e perguntar aqui para o Paulo, que é virologista. Vou fazer a pergunta que sempre fica na minha cabeça. O senhor é um estudioso de coronavírus. Esse vírus, existe a possibilidade dele ter sido feito em laboratório, doutor? Não, isso é desconsiderado já. Por quê? Ele tem características que ninguém saberia fazer em laboratório. Não se tem a tecnologia para construir um vírus com essas propriedades, né? E um outro fato é que ele já está presente na natureza, já foi encontrado em morcegos. Então, a explicação mais simples é essa. Não tem essa possibilidade mais realmente sendo cogitada de que ele veio de um laboratório, né? Ele é um vírus da natureza. Agora, o que pode ser dito a respeito da mutação do vírus, uma vez que a gente tem visto, com o decorrer da pandemia, ações, antes eram só uma doença respiratória, hoje a gente vê a ação do vírus no cérebro, nos rins, além dos pulmões, no coração. E na China mesmo tem estudos que mostram que essa nova onda que surge agora, o vírus fica mais tempo no organismo, por exemplo, do que pela primeira vez, na primeira onda em Wuhan. O que você tem a falar a respeito dessa mutação desse vírus, por favor? Essas mutações que a gente vê agora, elas não têm nada a ver com mais ou menos virulência. Elas são impressões digitais do vírus. Se eu achar esse vírus aqui com essa impressão digital, ele veio da Itália, do Brasil, dos Estados Unidos, por exemplo. Então, isso não mudou. O que mudou foi nosso conhecimento sobre a doença. A gente está com essa doença há 6 meses e agora a gente está vendo quais são os efeitos crônicos. Então, na primeira semana, a gente tem os efeitos do vírus. Na segunda semana do doente, a gente tem um ataque do sistema imune contra o próprio hospedeiro, contra a própria pessoa. E aí, na terceira semana, vem os efeitos de coagulação, né? E desde o começo a gente sabe que pessoas curadas, pessoas com alta, podem excretar esse vírus por semanas depois de terem resolvido a doença. Entendi. Então, na verdade, é só para a gente esclarecer, porque eu vi agora, recentemente eu estava lendo a respeito de que essa mutação deixaria o vírus com uma capacidade infecciosa maior. No seu entender, então, isso não corresponde à realidade? Não, essa maior virulência não tem base virológica, né? E ele não precisa ficar mais virulento, ele já está bom o suficiente, o que ele quer é se transmitir, né? Então essas mutações não se traduzem, não podem ser interpretadas como maior ou menor virulência. Ele é o mesmo vírus que vai tendo umas pequenas diferenças entre países, só isso. Perfeito. Doutor Paulo, está sendo feita essa pesquisa, né? Várias vacinas acontecendo, isso e muitos estudos no mundo todo e aqui no Brasil já estão fazendo testes dessa vacina. Existe a possibilidade da gente receber uma vacina e essa vacina, o vírus mutar e ficar mais forte por causa dessa vacina?
Não, isso os coronavírus montam muito pouco, eles vão muito devagar, digamos assim, no seu relógio, né? E o efeito da vacina não vai elevar a sua transmissão, não vai aumentar a transmissão do vírus. Pelo contrário, quanto mais gente vacinada tiver, menos vírus vai estar se replicando e menos chance dele mutar. Perfeito. Perfeito. Muito obrigado pela sua entrevista esclarecedora. Muito bom aqui o médico Paulo Eduardo Brandão, virologista pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP e estudioso dos tipos de coronavírus há mais de 20 anos. Mas eu tinha muitas outras perguntas aqui para fazer para o Paulo. Aí você volta outro dia, Paulo, para falar com a gente aqui, viu? Bom, Porque, okay. nossa, isso é muita dúvida, né? Se a gente ainda vai pegar isso aí por muito tempo. Obrigada, Paulo. Boa noite. Obrigado. Durante essa trajetória aqui no Plantão da Saúde, nós temos procurado mostrar os mais diferentes impactos da pandemia do novo coronavírus na vida das pessoas. Exatamente. E agora é a vez de retratar uma das tradições mais antigas da humanidade, que também pede socorro em meio à luta contra o vírus, a do circo. O picadeiro escuro e vazio assusta, comove e contrasta com o trabalho agora ameaçado de artistas especializados em divertir o público. A reportagem é de Jonas Campos. Meu avô era palhaço, meu pai era palhaço, aí tem meu irmão palhaço, eu sou palhaço. O palhaço é uma coisa muito importante, porque você é o que dá alegria, você é o que faz as pessoas esquecendo dos problemas. É uma coisa que eu amo de paixão. Eu faço outros números no circo, mas palhaço é uma coisa que eu não consigo parar. Aí, como a gente não está trabalhando, aí eu falei pra minha esposa, vamos dar um jeito de fazer alguma coisa para conseguir um dinheiro. Aí eu resolvi me maquiar de palhaço pra gente fazer no Farol. Como sobreviver nesse período sem as apresentações? Cara, tá sendo bem difícil. As apresentações acabaram em março e o Circo Miller aqui ficou. Parado nesse terreno na cidade de Sorocaba, sem espetáculos e sem renda de bilheteria, vivendo de doações de alimentos e dos trocados arrecadados na rua. Ai, Deus abençoe, muito obrigada. Deus abençoe, muito obrigada. Obrigada. Tem dado um retorno? Você tem tirado quanto na semana, por exemplo? Cara, graças a Deus, foi bom pra caramba. Essa semana, deixa eu ver, semana passada a gente tirou uns R$300 na semana. Ajudou bastante já. Hoy en día estamos sobreviviendo de vendas, ¿no? La gente, hay algunos que venden biscoito en la rúa, otros que venden manzana de amor, otros que pasan un chapéu en un sinalero, ¿no? Los artistas se fueron virando así porque la gente no tem más entrada de dinero vivo, de renda nossa, é a bilheteria. E hoje em dia a gente não pode trabalhar, né? São aproximadamente 25 profissionais de circo que moram nesse terreno em clima de comunidade. O Circo Miller, que desembarcou aqui no dia 15 de fevereiro, abriu espaço para colegas do Circo Globomax, que tem a sede original em Sorocaba, mas estava na Bahia e precisou de ajuda durante a pandemia. Ligaram para nós se tinha um cantinho para eles, aí a gente aceitou eles, né? Porque eles trabalham no mesmo, nossa mesma arte, nosso mesmo amor. Desde quando começou a pandemia, o proprietário do circo falou, olha, a gente não tem como pagar vocês. Só que é o seguinte, fome ninguém vai passar, comigo ninguém vai passar. Mesma coisa o proprietário do Miller falou. O tradicional circo espacial, que tem recebido doações e compartilhado com circos menores da Grande São Paulo, é mais um exemplo de solidariedade e de união da classe que ainda espera por medidas públicas de auxílio. Na verdade, a gente tem reivindicado através da Funarte, através do Ministério do Turismo agora, que é o responsável pela parte da cultura, para que tenha um prêmio de socorro ao circo. São aproximadamente 30 mil profissionais distribuídos pelos cerca de 2.000 circos do Brasil. Apenas alguns dos artistas conseguiram o auxílio de R$600 do governo federal. Algumas pessoas pegaram, a maioria, mas eu e minha esposa, infelizmente, ainda não. Estamos na análise há 3 meses.
A lona está desmontada para a maior parte dos circos brasileiros que não tem perspectiva de retomada das atividades. Cenário que obrigou os artistas circenses a se reinventarem com novas acrobacias em prol da sobrevivência. A gente de circo se reinventa sempre porque a gente não podemos ficar parados, né? Então o circo tem que continuar mesmo assim, né? A gente continua fazendo, né? Em uma sinaleira, alguma palhaçada faz. É um novo tipo de malabarismo, né? É um tipo de trabalho que a gente não é acostumado. A gente é acostumado a fazer a maçã, a fazer a pipoca, mas não é acostumado, nunca trabalhamos na rua assim, para poder tentar vender as coisas para as pessoas na rua. O palco escuro e as arquibancadas vazias, sem plateia, assustam e fazem parte de uma realidade ainda sem prazo de validade. Às vezes à noite entro aqui no circo, dou uma olhada, sento, né, sinto falta do barulho, do cheiro da pipoca, da correria, do frenesi que vai começar o espetáculo, né? Porque a gente tem aquela emoção quando vai começar o espetáculo, aquela música característica, então, nossa, é muito saudade. O show pode até ter sido interrompido durante a pandemia, mas a arte circense segue viva. Seja nas lives, como as que o próprio Circo Miller chegou a fazer, seja nas ruas, seja nos pequenos gestos. O que você vai fazer se o circo parar de uma vez? A gente não sabe. Porque a gente nasceu nesse meio, foi criado nesse meio. Se você perguntar o que eu quero fazer daqui 10 anos, circo. Daqui 20 anos, circo. A gente não sabe fazer outra coisa além da nossa profissão. Essas pessoas são o circo. Enquanto elas estiverem aí, a sensação que fica é de que o show continua, não importa o que aconteça. Um rapaz uma vez falou pra mim, como é que vocês estão agindo como um palhaço, né, num momento tão difícil desse? Aí eu falei, infelizmente, eu sou o que não posso sentir, né, porque o palhaço é o que faz as pessoas sorrirem. Então se a gente não sorrir, quem é que vai sorrir, né? Que pena que faça falta um plano que contemple as mais variadas atividades atingidas pelo novo coronavírus. E o pior, mais triste, o Brasil teve tempo para se preparar. Muito triste mesmo. Bom, para a nossa segunda entrevista do dia, nós recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde a médica a doutora Patrícia Hadi Miller, infectologista, médica infectologista e clínica geral, pesquisadora da Casa da Pesquisa do CRT-AIDS-SP e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. O nosso tema são as mudanças no tratamento dos infectados desde a descoberta da Covid-19. Primeiramente, boa noite, doutora. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao Plantão da Saúde. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Doutora, eu pergunto o seguinte, segundo os dados atualizados pelo governo na última sexta-feira, a capital paulista e as cidades do ABC foram para a fase 3, fase amarela, do Plano São Paulo. Então, podem reabrir, como nós vimos aqui hoje, bares, restaurantes, salões de beleza, com restrições do ponto de vista médico, né? Tem que ter distanciamento, eles têm que obedecer algumas normas. Os parques continuam fechados. Então, isso está correto? Do ponto de vista científico, neste momento? Do ponto de vista científico, a única coisa que nós temos atualmente são as medidas de prevenção, que são o distanciamento social, a lavagem adequada de mãos, né, e também o uso adequado de máscaras. O que nós estamos vendo é que as pessoas não estão usando máscaras nas ruas. Isso é um problema muito sério, porque nós podemos ser portadores assintomáticos ou até mesmo pré-sintomáticos, que nós chamamos, porque nós podemos estar passando o vírus sem ter sintoma algum. E as pessoas falam, não, eu estou bem, eu vou sair às ruas e está tudo bem. Então, mesmo para esse retorno gradativo, nós não podemos abandonar de forma nenhuma essas medidas. E o que eu venho visto é que tenho visto ultimamente é que as pessoas vêm querendo fazer o exame para ver se já pegaram ou não, querendo ter uma falsa segurança de que elas não vão pegar e não vão transmitir. E isso não é adequado também. Perfeito, doutora. Então, o que a gente vê, por exemplo, é um número crescente de casos, a flexibilização ocorrendo. Você tocou num ponto importante que é justamente, parece que
parte da população acaba negando a doença, tipo, não preciso usar máscara, está tudo certo, não vou contaminar ninguém. Isso não tem a ver também com a falta de um discurso mais consciente? Eu digo isso que a gente vê, de repente, as entrevistas do governo do estado, e está lá a hashtag, fique em casa. Ao mesmo tempo, fala que vai abrir restaurantes, que vai abrir comércio, shopping, que as aulas vão voltar em setembro. É uma mensagem ambígua, que acaba deixando para as pessoas que estão em casa a dúvida se a doença está controlada ou não. É tipo, fico ou não fico? Não, vai, se o restaurante está aberto, então eu posso sair, posso ir no restaurante. Ou seja, esse tipo de ação acaba não confundindo e atrapalhando muito o trabalho de vocês? Confunde e atrapalha o nosso trabalho. Nós entendemos que economicamente nós temos que ter esse retorno também, porque senão muita gente vai até morrer de fome, a gente entende. Só que o problema é que com essa flexibilização as pessoas não têm as medidas adequadas quando elas estão em público, quando elas estão na rua, que seriam essas medidas. Então, assim, quem puder ficar em casa, fique em casa. Essa é a ideia, porque o ficar em casa é o distanciamento social. Né? Enquanto a gente não tem vacina ainda, a gente não tem essa proteção e as pessoas têm que ficar em casa, tem que ter esse distanciamento para que elas não passem para outras pessoas. Agora, com essa flexibilização, as pessoas não podem de jeito nenhum abandonar as medidas de segurança. Tá certo. Essa doença, ela vai trazendo muitas informações, né? Agora nós temos aí 6 meses de doença e a gente vai conhecendo cada vez mais. No início, falava que grávidas e crianças não eram, digamos, o público-alvo da doença. Mas agora, o diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças afirmou que grávidas infectadas pela Covid-19 correm mais risco de desenvolver casos graves da doença. Qual é o embasamento médico para isso, doutora? Então, na verdade, existe um caso clínico que já foi detectado, já foi descrito, de uma gestante que, por via placentária, ela acabou passando para o bebê, né? E, na verdade, no leite materno também já foi detectado o vírus. Passou? Só que ainda não existe essa comprovação de transmissão pelo leite materno. Tanto que a Organização Mundial de Saúde recomenda que seja feito o aleitamento, porque tem muitos outros benefícios em relação aos anticorpos e à defesa do bebê. Né? Mas a gestante no início observou-se que talvez, principalmente no final da gestação, pudesse ter um maior risco, mas isso atualmente não foi mais detectado e a gestante tem só que ter, claro, né, todas essas medidas habituais de segurança que temos para todo mundo. Doutora, faz parte da sua carreira, da sua expertise, trabalhar com os vírus mais variados, inclusive até o HIV. Esse novo coronavírus, ele é o mais difícil de lidar até o momento? O que você tem, o que mudou em termos de protocolo, em termos de experiência, esse novo coronavírus? Na verdade, nós já aprendemos muito desde que vieram as outras pandemias, né? Nós já aprendemos muito sobre higienização de mãos, sobre tudo isso. Só que esse vírus, por ele conseguir uma pessoa transmitir a outra também, quando ela não tem sintomas, ele é muito silencioso. Então é mais fácil passar. E quando as pessoas flexibilizam o uso de máscaras, que não deve ser feito isso de maneira nenhuma, ou distanciamento social, ocorre que acontece uma pandemia, como isso aconteceu, e pega o mundo todo. Então, nós estamos frente a um vírus novo e nós estamos no meio da guerra e nós temos que tentar conter algo que está acontecendo e que é invisível para nós. Doutora, eu queria que a senhora falasse sobre as voltas às aulas. A gente estava comentando isso aqui, né, no intervalo. O que a senhora acha desse retorno às aulas em setembro? Em relação à volta às aulas, tem estudos mostrando atualmente que em Estocolmo foi feito um estudo quando ainda não tinham fechado as escolas, né? E lá em Estocolmo, o que se observou é que nessa época que as escolas não estavam fechadas, que houve uma proporção de internação de crianças de 9 para 100 mil e de adultos de 230 para 100 mil.
Esse estudo realmente ele não diz que com o retorno às aulas a gente não vai ter novos casos, mas na verdade nós temos que investigar, e o que nós sabemos é que as crianças ou pessoas abaixo de 20 anos têm metade dos sintomas que as pessoas acima de 20 anos têm, e que na população acima de 60 anos, acima de 57% das pessoas, elas apresentam sintomas. Então, a volta às aulas, desde que as crianças sejam orientadas a lavar as mãozinhas. É difícil deixar uma criança menor do que 5 anos de máscara, né? Isso daí é quase impossível, às vezes ela pode se atrapalhar e se infectar mais ainda. Mas manter o distanciamento social, voltar, educação é muito importante, esse retorno às aulas também é importante. É difícil a gente deixar uma criança menor do que 5 anos na frente de um computador e tentar fazer com que ela aprenda dessa forma e os pais conseguirem também trabalhar de alguma forma. Então, desde que as medidas sejam seguidas, as medidas de segurança, que é o que a gente tem para o combate do novo coronavírus, eu não vejo algo que seja impossível, desde que seja feito de uma forma gradativa, um adequado distanciamento na sala de aulas, né, e o estímulo à lavagem de mãos. Né? Ventilação, ao entrar na escola existem alguns produtos que podem ser borrifados também nas crianças, algumas escolas estão adotando isso, verificação da temperatura, as mães saberem que de forma alguma uma criança deve ir à escola se ela tiver com sintoma respiratório, principalmente, ou diarreia. Então vai muito da consciência e da educação da população. Ou seja, pelo que você disse, o desafio é muito grande, e comparando até o estudo Estocolmo, a proporção significa que nós podemos, porque é algo novo, as crianças estão reclusas. Né? Com a volta das crianças às aulas, a gente pode ter, por consequência, um aumento considerável no número de casos. Então, mas na verdade esses estudos, o que eles estão mostrando para a gente, os estudos em crianças, Celso, que as crianças, elas são muito menos portadoras assintomáticas do que os adultos. São menos? Menos. Como assim? Então, a gente está aprendendo tudo isso agora, é tudo muito novo. Elas transmitem pouco o vírus para os adultos? Parece que sim, a gente ainda não pode... Justo criança, que espirra, que fala, que põe a mão em todo lugar. É interessante, esse vírus vem ensinando muita coisa para a gente, ele é muito peculiar. Né? Mas o fato dele passar rapidamente para outras pessoas é porque ele também age de forma silenciosa, pré-sintomática, que nós chamamos. Então, 2 ou 3 dias antes da pessoa ficar doente, ela já está transmitindo. Muito Doutora, e para a gente está chegando no final da nossa entrevista, me chama a atenção o que o nosso médico virologista comentou a respeito de acabar eliminando o vírus. Exato, exalando o vírus por mais de 30 dias. Mas isso significa, por exemplo, que uma vez a pessoa contaminada teve todo o processo da Covid-19, se curou ali naqueles 15 dias. Mesmo ela tendo o vírus, a presença do vírus no organismo, ela continua transmitindo ou não? Ou não é possível falar isso ainda? Então, essa presença do vírus, Celso, ela é muito questionável. Nós temos como saber se o vírus ele está presente nas vias nasais e na orofaringe, né, que é aqui no fundo da garganta, porque daí ele poderia ser transmitido. Só que o que a gente verifica? Que aquele exame que faz, que é o SWAB, que é para saber se o vírus está lá, aquele exame, ele consegue, às vezes, ele ainda está positivo, mesmo depois da pessoa estar transmitindo. Então, estudos recentes mostram para a gente que até o 9º dia, esse vírus ainda é o vírus capaz de se multiplicar. E após 9 dias, a gente só tem pedaços do vírus detectáveis, porém inviáveis. E essa detecção, ela pode estar presente por até 2 meses nas vias nasais da pessoa. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu percebo muitas pessoas vindo até nós médicos falando, eu quero fazer exames, porque a Organização Mundial de Saúde falou que temos que testar. Sim, temos que testar, mas temos que saber que exame pedir, em qual momento. E essa testagem da qual a Organização Mundial de Saúde diz, né, é justamente quando a pessoa tem sintoma, a gente saber se aqueles sintomas são relacionados ao SARS-CoV-2, que é o que causa a Covid-19, e aí traçar um projeto de isolamento dos contactantes
para que a gente consiga fazer com que a doença não se espalhe. E essa sorologia, que é esse exame que é feito agora para detectar o anticorpo, é importante epidemiologicamente, porque essa doença não é uma doença individual, ela é uma doença da população. É verdade. Então, a gente tem que traçar medidas preventivas baseadas na quantidade de pessoas que já foram infectadas. Mapeamento ali, né? Mapeamento, exato. Muito obrigada, doutora Patrícia Radmiller, médica infectologista, clínica geral, pesquisadora da Casa da Pesquisa do CRT-AIDS-SP e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia aqui no Plantão da Saúde. Maravilhosa a sua entrevista, doutora. Seja muito obrigada, viu? Doutora. Muito obrigada. Obrigada a todos. O avanço da pandemia em indígenas brasileiros. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, mais de 102 índios chavantes do Mato Grosso foram contaminados pela Covid-19. Cerca de 18 índios ocupam atualmente leitos da UPA de Barra do Garças, no Mato Grosso. 8 deles, em estado grave, estão na unidade de terapia intensiva do Hospital Municipal. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, o total de casos confirmados entre os indígenas é de 102. 9 morreram vítimas da doença. A principal queixa das autoridades locais é a falta de estrutura para tratar os índios. Os prefeitos da região se reuniram com deputados da bancada federal de Mato Grosso por videoconferência para pedir a construção de um hospital na região habitada pelos chavantes, que representa a 4ª maior etnia indígena do país. O líder chavante e presidente da Federação Indígena do Mato Grosso, Crisanto Rudso, está entre os internados em Barra do Garças. Nesta semana foi lançada a campanha SOS Chavante, na qual o ator Marcos Palmeira pede ajuda para os indígenas. Então acho que a gente tem que dar todo o apoio a esse assentamento dos Beltrame, em Galha, e esperar, que eles desistam dessa ação. Porque aquelas famílias estão assentadas há muito tempo e estão fazendo um benefício enorme para todos nós do Brasil. No início deste mês, um dos mais emblemáticos defensores da Amazônia, o líder Paulo Paiacã, morreu vítima da Covid-19. O cacique, que ganhou fama mundial por liderar a luta contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte na década de 80, morreu por complicações da doença em um hospital na cidade de Redenção, no norte do Pará. E agora vamos ao nosso giro de notícias. A realização dos Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio está sendo vista com desconfiança por parte da população local. Pois é, pesquisa realizada pela agência de notícias Kyodo e pela emissora de televisão Tóquio MX aponta que 51,7% das pessoas entrevistadas neste último final de semana afirmaram que a Olimpíada deveria ser novamente adiada ou cancelada, enquanto 46,3% defenderam a realização do evento em 2021. Autoridades japonesas e o Comitê Olímpico Internacional já afirmaram que os Jogos não seriam adiados por uma segunda vez e sim cancelados se o coronavírus impedir novamente a organização com total segurança do evento. Alguns especialistas acreditam que apenas a descoberta de uma vacina poderia garantir a disputa das competições. Eu concordo. Boa noite, Flávio. Seja bem-vindo. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Mas sem dúvida, tem que tomar muito cuidado com isso. O número de pessoas que é movimentado nos Jogos Olímpicos é um negócio muito grande, além de atletas, público, a Vila Olímpica. Não dá para ter público. Como vai ter? Exatamente. E a Vila Olímpica, o local onde todo mundo fica junto e tal, é muito complexo. Pessoal de todas as nacionalidades do mundo. Sem falar que são vários os especialistas que cogitam uma segunda onda. Uma segunda onda. E a gente tem visto isso, em vários lugares. E aí você vê a diferença da seriedade, Eles estão falando da possibilidade de cancelar os Jogos Olímpicos no ano que vem. E aqui? E aqui no Rio de Janeiro eles querem público nos Jogos do Campeonato Carioca. Está até autorizado já. Nossa Senhora. E aliás, se tiver esses Jogos Olímpicos e a gente ainda não tiver uma vacina, tem que ter, por exemplo, os atletas têm que todos ficar em quarentena. Eu acho inviável. Antes de começar, porque senão dissemina no planeta tudo de novo. Mas eu acho inviável a realização dos Jogos Olímpicos sem uma vacina. Acho muito difícil. Eu também acho. E o povo japonês é muito inteligente, Não sei se eles vão permitir isso, não. Tem gente séria no mundo, ainda. Nos Estados Unidos, 20 jogadores da Major League Soccer tiveram resultados positivos em exames de detecção para o novo coronavírus, segundo o anúncio da entidade que rege o esporte no país. A principal liga norte-americana de futebol pretende retomar a competição no próximo dia 8 de julho, na Flórida, após cerca de 4 meses de suspensão devido à pandemia.
2 desses jogadores deram positivo ao chegarem em Orlando, onde será realizado com portões fechados o torneio de retomada do campeonato. Todos foram afastados do grupo, colocados em isolamento. Eu também acho meio difícil que lá eles consigam voltar no dia 4, Flávio. Todo mundo vai para o mesmo lugar, teoricamente um local que não foi muito atingido, mas a verdade é que fechou tudo por lá, o comércio está fechado, os parques vão reabrir agora, se tudo correr normalmente, por volta do dia 11. Como é que reabre o parque? Isso também é outra coisa. 30% da capacidade? Já esgotaram os ingressos online em 3 horas. Não, Eu não comprei, tá? Ah, bom. Mas a verdade é que é um risco. Nem dá para você chegar. Nem dá para chegar lá. Né? Mas isso. a verdade é que realmente há um risco, sim, há um risco. Porque essa pessoa, ela pode ter contaminado um outro que nesse momento... A doutora acabou de dar uma lição pra gente aqui, né? Do período que fica o vírus no corpo. Então, enfim, é bem complicado isso. O senhor não tem passaporte diplomático, então o senhor fica aqui. Não tem. Nossa, mas gente, pensa só, esses parques com 30% da capacidade, é o sonho de qualquer pessoa, não tem fila. Nossa, que delícia. Bom, a gente fica aqui mesmo, né? Por aqui, a volta do Campeonato Carioca também foi marcada por jogadores infectados nos testes realizados antes dos jogos deste domingo. 3 atletas do Volta Redonda testaram positivo para o novo coronavírus, foram afastados da partida contra o Fluminense, mas os desfalques de última hora não atrapalharam a equipe que venceu por 3-0 na reestreia de Fred pelo tricolor das Laranjeiras. Entre os jogadores que ainda não tinham jogado, o Vasco bateu o Macaé por 3-1 e o Botafogo, mesmo sob protesto, atropelou a Cabo Friense por 6-2. E a Prefeitura do Rio de Janeiro liberou, a partir do próximo dia 10 de julho, a presença de torcedores nos estádios, público limitado a 1/3 da capacidade, distanciamento de 4 metros entre as pessoas e venda de ingressos totalmente online. Ô Flávio, dá vontade de falar um repertório vasto de palavrões. Não faça isso aqui. Não, é absurdo, porque... Veja só, não sei se você concorda comigo. Ok, no estádio pode ter o espaçamento de torcedor, mas e o caminho? E a chegada? E a entrada? Conhecendo o Brasil como a gente conhece. E o banheiro? Qual a viabilidade disso? Olha, aconteceu uma Me parece um descaso com a vida alheia. Não, aconteceu uma coisa muito grave. Parece não é um descaso. A notícia que a Michele colocou pra gente, os jogadores do Volta Redonda fizeram o teste de manhã e jogaram à noite. Eles treinaram um dia antes com todo o grupo de jogadores. Pois é. Portanto, os jogadores do Fluminense jogaram contra jogadores que tiveram contato a semana inteira com esse pessoal. E mesmo assim o jogo foi realizado. O jogo não deveria ter sido realizado. Vamos ver os próximos testes, que pode ter havido uma contaminação coletiva. Porque 3 jogadores estavam ali algumas horas antes do jogo. E todos os protocolos falam em 48 horas antes, você afasta e tal. E o pior é isso, imagine, essas pessoas foram para suas casas, foram ter contato com seus filhos, com mães, com avós. Podemos ter gerado uma onda de disseminação de positivo enorme. Vamos aguardar e rezar para que não aconteça. É de uma falta de responsabilidade. E eles tinham feito testes para voltar aos treinamentos. Sim. E aí esse outro teste, olha que loucura. No dia do jogo. Já em Minas Gerais, não há previsão para o retorno do Campeonato Mineiro. Na manhã desta segunda, a Secretaria Estadual de Saúde emitiu um comunicado vetando a volta da competição no próximo dia 26 de julho, após análise do protocolo apresentado pela Federação Mineira de Futebol. Para seguir o cronograma inicial, a competição ainda precisaria de 6 datas para ser encerrada. As autoridades entendem que nenhum plano sanitário seria adequado neste momento de piora do quadro epidemiológico e assistencial. Pelo menos em algum estado está prevalecendo o bom senso. Sim, mas eles já haviam liberado tudo. Liberou geral, deu uma onda muito grande de Covid e eles tiveram que recuar. Comércio, abriram tudo, agora recuaram. 2 meses após a redução de 25% dos salários registrados em carteira de trabalho, o Palmeiras negocia um novo corte nos vencimentos de jogadores integrantes da comissão técnica. A diretoria busca um alívio na folha de pagamento de julho, mas ao mesmo tempo quer evitar desgastes com o elenco. A venda do atacante Arthur Cabral para o Basel da Suíça, por aproximadamente 27 milhões de reais e a possível negociação de Dudu com o futebol do Catar podem dar um importante reforço para a caixa do clube e impactar aí no tamanho dessa redução salarial em negociação. Quem diria que o Palmeiras ia rezar para vender o Dudu, né? Pois é. E olha... Que fase o Dudu, hein? 13 milhões de euros dá o quê? Dá quase 60... Dá uns 80 milhões de reais. Olha, e de novo, hein? Daniel Alves está muito desgastado com o São Paulo por tudo que está acontecendo lá. Um monte de coisas estão sendo cumpridas. O corte de salário deixou ele com uma renda muito abaixo do que ele esperava. Novidades em breve.
O Plantão da Saúde desta segunda-feira fica por aqui. Celso Cardoso, parabéns, muitas felicidades para você. Muitos anos de vida. Vamos cantar parabéns? Não vamos cantar parabéns, Celso Cardoso. Celso, comenta aí, o que você ia comentar do Dudu e do Daniel Alves, por favor? Não, na verdade, o Dudu tem o desejo de sair. E para o Palmeiras também, devido à crise, negociá-lo agora é uma alternativa, não tem jeito. O jogador do Palmeiras afastado e o Luxemburgo já voltaram com o elenco, tá bom? O Luxemburgo não estava com Covid. Não. Ele só pela cirurgia que ele teve, tá bom? Mas ele já voltou. Flavinho, ó, que bom que você está aqui com a gente. Quarta-feira de volta. Quarta-feira de volta e o Felipe Melo deu uma mancada, hein? Qual é? Gosto muito dele. Festa para 70 pessoas, vai te catar, né, Felipe? Ainda bem que ele já se desculpou, mas não pode, pisou na bola. E foi advertido pelo Palmeiras por isso, inclusive. Olha, a gente volta com mais informações e esclarecimentos para você e para sua família amanhã com o Plantão da Saúde. E como sempre, com a presença dos melhores especialistas para falar sobre o novo coronavírus. Uma boa noite, até amanhã e fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau.